Olá, deusas e deusos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre esse momento meio caótico que a gente está vivendo, com várias mudanças súbitas, desafios, mas muita cura. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a lua cheia em Aquário. E se você é novo aqui no canal, prazer, eu sou a Fê Penteado, astróloga e psicóloga. E se você quer entender melhor essa energia e como que ela vai falar diretamente com você, vem comigo e fica até o final do vídeo. Pessoal, já começa esse vídeo pedindo desculpas, que eu tô gravando aqui bem em cima da lua cheia, que realmente foi uma semana bem agitada, bem intensa, e eu acredito que isso também reflita os movimentos planetários, que a gente tá aqui justamente para dar esse testemunho, que o que acontece no céu nos impacta aqui na Terra. E é muito interessante entender esses movimentos para a gente poder se planejar, para a gente poder ter práticas mais produtivas e alcançar nossos objetivos mais rápido. Então, é muito interessante que a gente entenda isso e não fique brigando contra o universo. Então, também é para isso que estou aqui, para te dar essa previsão do tempo cósmica, para você planejar a tua agenda, para você organizar a tua vida de uma maneira alinhada e não desalinhada com algo que é maior que você. Eu já peço desculpas aí pelo atraso. E é uma semana que eu termino, né, eu tô gravando aqui no dia 16, bem cansada, bem desgastada, e eu acho que isso também reflete muito da energia que a gente tá vivendo. E se você tá se sentindo assim, até comenta para eu saber quem que tá se sentindo mais cansado que o normal, quem que tá aí passando por alguns períodos de desafio, sejam desafios de saúde, desafios familiares, no trabalho, enfim, a gente tá no momento de ser bem testado mesmo. A gente ainda tá no Mercúrio retrógrado, esse momento do Mercúrio retrógrado tem sido tanto um momento de fazer vários downloads, receber informações, ter uma perspectiva diferente da realidade, mas também de estar passando por coisas que mudam a nossa percepção. Então são justamente esses desafios para a gente ver as coisas de outra forma. E eu tenho um vídeo falando sobre Mercúrio retrógrado, o que você pode esperar, quais que são as datas mais importantes, como que essa energia vai falar com cada um dos 12 signos. Então eu vou deixar aí no comentário para você achar rapidinho. E até achei super divertido, porque divertido mais ou menos, né, gente, tô sendo meio sarcástica, porque esse vídeo foi, assim, super baixo de visualizações, parece que o YouTube não entregou, até eu falei com vários amigos, clientes, e o pessoal não recebeu esse vídeo, que eu tive que mandar depois. Então, se você quer entender essas datas, ainda dá tempo, eu acho que ficou um vídeo bem completo e vai te ajudar a fazer um planejamento aí desses últimos momentos de Mercúrio retrógrado, né, porque vai até o dia 28, então ainda a gente tem uma jornada interessante por esse movimento, mas essa lua cheia, ela tá no ápice desse movimento. Por quê? A gente tem o Mercúrio retrógrado junto com o Sol e o asteroide Vesta, todo mundo ali em Leão. Então, isso é uma conexão que nos traz, né, nos coloca em contato com o nosso propósito, com a nossa missão. A Vesta é a Hestia, a deusa do fogo sagrado, e ela fala sobre aquilo que faz o nosso coração bater, aquilo que ilumina o nosso caminho, e aquilo que a gente não pode ficar sem, aquilo que realmente é o nosso propósito de alma. E quando esses três ali estão conversando e estão juntos, é muito interessante para a gente renovar esse propósito, firmar o porquê que a gente está aqui, o que a gente tem para compartilhar com o mundo, o que a gente tem para oferecer, qual que é o nosso melhor. Então, apesar de todos esses desafios e essas energias que eu já vou mostrar um pouquinho para você, a gente ainda tem uma coisa que é muito importante para a gente manter o nosso centro, manter a nossa energia equilibrada, que é essa conexão de Sol, Mercúrio e Vesta. Então, mesmo que o exterior esteja caótico, mesmo que, né, a energia ela esteja desafiadora, a gente sempre tem um lugar para retornar, que é o nosso ser interno, é o nosso eu. Então, por isso que é tão importante a gente se conhecer, se entender, né, se estudar, se descobrir, porque esse é o lugar seguro que a gente sempre vai ter para onde voltar. E são momentos como esse que fortalecem essa nossa conexão, que fortalecem esse nosso propósito. E a gente tem também a lua em Aquário, ali nos últimos graus de Aquário, quase chegando em Peixes, que fala sobre como a gente coloca esses talentos no mundo. E também que pessoas que estão à nossa volta que podem nos ajudar. E é um momento que a gente pode ver também, né, com mais clareza, quem que está nos ajudando a manifestar nosso propósito, a realizar nossos sonhos, ou quem está nos atrapalhando e nos afastando dessa manifestação. Então é um momento bem sério que nos pede um olhar crítico sobre
nós mesmos, sobre a realidade. Não é um momento para a gente ficar se enganando ou não querendo ver aquilo que é mostrado, porque isso vai ser muito importante para a gente fazer os ajustes necessários para a gente realmente manifestar aquilo que a gente veio manifestar, aquilo que a gente quer manifestar, aquilo que a gente tem como propósito. É um momento que tá aí grandes desafios, sim, mas também a gente tem nesses desafios um potencial enorme de vencer, de realmente ir para um próximo nível, de fazer aquilo que é necessário. Então, mesmo que a gente esteja nesse momento aí bem conturbado, eu tenho certeza que se você entender isso, aquilo que te move, qual que é teu propósito, o que te guia, você vai navegar tranquilamente, ou pelo menos muito mais tranquilamente, sem entrar nessa energia caótica. E eu percebo muito isso, que quando eu me alinho com o meu propósito, quando eu vibro nessa direção, parece que todo o resto ele fica ali tranquilo, calminho. Mas quando você entra na energia daquilo que está acontecendo no mundo e fora, realmente é um momento desafiador. E olhando esse mapa, eu infelizmente não tenho boas notícias na astrologia mundial. Aqui a gente tem, né, os conflitos eles se escalando, até porque a lua cheia ela é o ápice do ciclo. Então aquilo que a gente começou no dia 4 de agosto, ele tende a vir para o lugar que a gente percebe aquilo que está funcionando, aquilo que não está funcionando, que vem algumas coisas para nossa consciência que a gente precisa saber e não sabia. É um momento de uma revelação. Então muita coisa que estava escondida também vai ser revelada nesse momento. E com certeza vai ter coisas que você não esperava, vai ter coisas que você não está preparado. E por isso que você tem que ter esse alinhamento interior para você conseguir saber que não importa o que aconteça, mas que você vai tomar a melhor decisão, a decisão mais alinhada. E essa lua nos últimos graus de aquário, ele também fala sobre a gente receber informações de altíssima frequência. Então, para aqueles de nós que meditam, fazem práticas espirituais, pode ser um momento de evolução e revolução muito grande e muito positiva. Então, a gente ter, né, esse equilíbrio e saber para onde que a gente vai colocar nossa energia é muito importante. Mas, pessoal, vamos falar aqui dos desafios, porque é muito importante a gente saber para a gente se preparar. O principal desafio desse momento é a quadratura de Urano, Sol e Lua. Urano é o regente moderno de Aquário, então ele é um regente dessa lunação, e ele faz uma quadratura quase que exata ao Sol, Lua, ali também Mercúrio retrógrado. Então a gente está num momento assim bem instável, de energia volátil, até o clima está muito louco. Hoje, sei lá, tá uns 27 graus aqui em Curitiba, mas ontem, anteontem, a gente estava assim 1 grau. Então é uma amplitude térmica absurda, e a gente já está ali com a saúde desvitalizada, com Saturno pegando direto no Marte. Então é um momento de testes mesmo a todos os níveis, né? Níveis físicos, espirituais, mentais, emocionais, mas que a gente tem que passar para se fortalecer e, nossa, depois que a gente passar essa energia, a gente vai ver o quanto que a gente cresceu, o quanto que a gente evoluiu e como isso foi necessário para o nosso processo. Então tenha isso em mente nesse momento, tenha essa clareza que aquilo que você descobriu ou aquilo que aparecer no teu mundo é exatamente aquilo que você precisava. E lembrando que o Urano, ele é pai de todos os deuses aqui. Então, ele tem uma visão maior da realidade e ele é um deus que fala sobre o novo. Então, ele tira aquilo que é o conhecido, aquilo que já está ultrapassado, obsoleto, para implementar algo que seja alinhado com o novo. Então, aqui tem um princípio de inovação, de criatividade. Então, se abra para a criatividade entrar na tua vida, não fique ali muito rígido, não brigue com as coisas, porque isso não vai adiantar. Né, até pensando que a gente está com uma energia mais limitada, então a pior atitude é você ficar ali, né, negando aquilo que está acontecendo. Então é melhor, tá bom, vamos, né, navegar aí nessa energia. E aqui, nessa quadratura que a gente tem de Urano, também pega Mercúrio. Então aqui para as comunicações é um momento bem delicado, pode ser que as pessoas elas estejam com um pavio mais curto ou mais reativas. E eu queria dizer para vocês, evitem comunicações delicadas, mas está acontecendo tanta coisa e a gente está precisando tomar tantas decisões e movimentar as coisas que eu acho que isso é praticamente impossível no momento. Então só tenha essa consciência, já chega com uma comunicação aí não violenta, né? Para quem já leu o livro, é muito legal comunicação não violenta. Para quem não leu o livro, pode ser um momento bem legal para você ler, até para você alinhar essas técnicas. Mas isso também não é garantia de nada, é só entender que sim, vai ter coisas que a gente vai ter que bancar nesse momento, mas evitar ali fazer ultimatos, evitar botar pessoas na parede, porque isso já não é uma prática que dá um resultado positivo e num momento como esse pode ser que o outro tenha uma atitude que você não espera.
Então, né, resolva o que você tem que resolver, mas de uma forma cordial, civilizada, carinhosa, amorosa, né? Lembrando que você não sabe quais desafios, quais questões a pessoa está passando. Então, às vezes ela está se sentindo super pressionada, super cansada, né? Então, entender isso e chegar com essa amorosidade, essa compaixão que, com certeza, aí a gente vai conseguir resolver e vai conseguir estar fazendo os ajustes necessários sem precisar aí de conflitos diretos ou, né, situações que realmente escalem para um nível que a gente não imaginava. E mesma coisa, questões de trânsito. A gente está num momento que a gente precisa de muita atenção no trânsito, muita atenção ao dirigir, né? Por conta de tudo isso, as pessoas elas estão aí mais desatentas, mais agressivas. Então, muito cuidado quando você vai viajar, muito cuidado para planejar as coisas. Então, isso é uma sacadinha que é importante aí. Outra coisa que é muito importante são os relacionamentos. A gente tem uma oposição do Saturno em Peixes com a Vênus em Virgem. Então, essa oposição, ela traz aqui, né, um peso maior, é como se a gente quisesse ali o lado mais romântico, o lado mais divertido do relacionamento, e nesse momento a gente se frustrasse, não encontrasse. Então isso impacta até os relacionamentos que estão bem sólidos, estão bem equilibrados, mas se não tiver, isso ainda vai ser mais gritante. Então, nos relacionamentos, a gente pode sentir um momento de maior frustração com o nosso parceiro ou parceira, se sentir muito sozinho, mesmo estando com alguém. E isso pode trazer várias questões aí, se a gente não tiver essa paciência de esperar que essa energia passe e também se responsabilizar pelas nossas próprias coisas. Eu acho que é um momento aí pra gente ver o quanto que a gente projeta no outro, o quanto que a gente espera do outro, coisas que a gente tinha que fazer pela gente mesmo. Então é um momento para você ser responsável, paciente, evitar ficar fazendo ali, sei lá, demandas desnecessárias ou cobranças. Eu acho que é um momento que você, né, se aquilo não for essencial e não for mega importante para você, evite ficar fazendo cobrancinhas ali, que isso pode desgastar. E, né, pensando que tá todo mundo aí nessa energia mais pesada, às vezes isso é o estopim para algo maior. Então, para relacionamentos não tá muito legal. Para finanças também, cautela aí ao gastar, avalie as prioridades, e isso pode ser um desafio porque a gente tem a Vênus fazendo uma quadratura com Júpiter. Então a gente quer, né, tem um lado nosso aí que quer gastar mais, quer comer mais, quer, né, ter mais prazer, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter essa cautela e disciplina. Então eu acho que uma dose aí de bom senso, né, se permitir, claro, alguns prazeres, porque a gente precisa disso, mas com responsabilidade, que isso não vai pesar depois, que você não vai ter que depois, né, resolver tudo isso e criar um problema maior. Então, o momento ele pede mesmo essa seriedade. E uma coisa que eu preciso falar também é sobre a quadratura entre Júpiter e Saturno. Então eu já falei no vídeo do Mercúrio retrógrado, que inclusive quem não viu o vídeo eu vou deixar aqui no link fixado, que eu acho que faz bastante diferença você entender esse movimento, entender como é que ele fala com você, ter as datas para você fazer um planejamento. Então eu vou deixar o link aqui do vídeo do Mercúrio retrógrado. E também essa quadratura entre Júpiter e Saturno, ela começa com uma lua nova, né, com a conjunção desses dois planetas ali no finalzinho de 2020, no grau 1 de Aquário, que é onde Plutão está agora. E agora a gente tem uma quadratura, que seria uma lua crescente. Então agora a gente está entendendo o que funciona, o que não funciona, o que tem que fazer ajustes, por que a gente não está conseguindo os resultados esperados, ou também está tendo ali algumas colheitas. Então entender assim que qual seja o resultado que você está lidando, e muitas vezes é um mix de todos esses, né? Não é uma coisa ou outra. Normalmente são várias situações. Então é entender, olhar para as coisas e fazer os ajustes necessários. Porque é justamente esse o pedido, porque se você faz aquilo que precisa, quando a gente chega na lua cheia, né, que vai ser daqui a uns anos, é um momento de colheita, é um momento de você realmente tá recebendo aquilo que você doou, aquilo que você fez. Então, também é um momento para olhar para isso e fazer os ajustes necessários. A gente tem Marte em Gêmeos com Júpiter em Gêmeos, então é um momento que a gente está se sentindo também mais impetuoso, a gente está mais ambicioso, a gente quer trazer as coisas para o próximo nível, a gente quer viver novas aventuras, a gente está com uma curiosidade natural para o novo, o que é muito bom, mas entender que essa curiosidade ela precisa ser ali temperada com cautela. Então tem uma energia que fala vai, desbrave, né? Mas saiba ali pelo menos por que você está indo desbravar aquilo, o que você pode esperar ali naquele lugar. Então tem uma energia bem interessante que tanto impulsiona a gente para o novo, quanto pede que a gente seja muito consciente e até paciente, né, naquilo que a gente não tem controle.
E é um mapa, uma alunação que tem a maior parte dos aspectos como aspectos desafiadores. E fazia bastante tempo que eu não vi um mapa assim de tantos desafios. Mas é justamente nos desafios que a gente tem a maior evolução. Então isso não é uma conversa assim só para falar algo positivo. É justamente quando a gente tem mais quadraturas e mais aspectos que nos impelem para mudar algumas coisas e para seguir em frente que a gente realmente faz os maiores avanços e as maiores materializações da nossa vida. Então entender que sim, é um momento com mais desafios, mas que sim, a gente pode dar um salto quântico que a gente nunca deu. A gente pode entrar em contato com algo que é exatamente o que a gente quer e precisava. Então também ter isso em mente, também entender que a gente está sendo aí testado justamente para a gente triunfar. Ah, eu quero falar um pouco de Quiron, que é o único aspecto positivo que tem nessa alunação. O Quiron, ele fala sobre cura, mas para ter cura a gente precisa olhar para aquilo que não tá bom, aquilo que a gente precisa tratar. E esse é o momento que Quiron, ele tá fazendo com que a gente realmente olhe para isso, mas de uma perspectiva não ficar ali, né, de novo, entrando numa posição vitimista, ou se revitimizando, assim, passando pela situação de novo. Aqui tem uma energia dinâmica que fala, olha, o que eu passei faz parte da minha história, e isso é o que vai me trazer para o meu futuro, isso que vai me colocar em sintonia com os meus dons e talentos. Então também entender que aquilo que você está curando no momento pode ser que é algo que você veio curar de uma perspectiva mais social. Então, entender isso e ter a compaixão, ter todo o carinho por você nesse momento vai fazer muita diferença. E quando eu estava dando uma olhadinha na análise do mapa, eu olhei ali os lotes, né, as partes árabes, e o Quiron ele faz uma oposição com a parte da catástrofe. E isso me deixou um pouco preocupada, porque parece que, né, apesar de a gente já ver que já está acontecendo em termos mundiais, mas que isso pode escalar ainda mais nessa lua cheia. Então, talvez como coletividade a gente tenha que lidar com algumas situações bem pesadas, bem tristes, algumas feridas que pegam realmente na nossa alma, mas que juntos, né, segurando a mão um do outro e trabalhando isso de uma maneira coletiva, a gente consiga superar toda essa energia. Então, também, né, estar preparado a gente nunca tá, né, mas entender que isso pode acontecer e que se acontecer, ele tem um propósito maior. E entender que o mal, ele serve o bem. Então, quando a gente tem momentos que acontecem coisas que parecem só tristes e só ruins, elas têm um propósito de nos colocar mais próximas da luz. Então, tentar nesse momento manter, né, o nosso coração aberto, manter o nosso propósito firme, cuidar bem da nossa energia, cuidar dos nossos, cuidar da nossa comunidade, entender que todos nós estamos conectados e que é importante, né, esse movimento do grupo para a gente se manter firme e centrado nesse momento é muito importante. Ah, e se você quer entender como que essa energia vai falar diretamente com você, eu tenho um atendimento especial para lua cheia, então também vou deixar o link para você fazer um atendimento comigo e já vai se preparando que em setembro e outubro a gente tem os eclipses e bem em breve eu já vou estar liberando os atendimentos dos eclipses, que é um momento bem legal para você se preparar para esses momentos de mudança. Então eu vou deixar aqui o link, se você quiser fazer um atendimento comigo, manda uma mensagem aí que a gente já conversa e entende aquilo que você precisa e eu te proponho algo que com certeza vai te ajudar. E agora, para a gente ter uma outra perspectiva, eu queria mostrar as cartas que eu tirei para essa alunação. Então, eu sempre gosto de, antes de gravar o vídeo, fazer uma meditação, me conectar e tirar 3 cartas. Uma que vai ser a energia principal desse momento, uma segunda carta que é a melhor atitude e uma terceira carta que é aquilo que a gente precisa evitar. Então, a carta como saiu principal é um 3 de ouros. O 3 de ouros, ele fala bem sobre a parte física, então é normal, né? Eu acho que até é natural que nesse momento a gente tenha algumas mudanças bem importantes no mundo, na nossa vida, e algo de cunho bem prático, bem físico. E essa carta aqui a gente tem um jovem buscando informação, buscando orientação de 2 pessoas ali mais velhas, mais maduras. E aqui é justamente isso, que essa troca que a gente faz com o outro é algo muito importante. Então, para a gente não ficar sozinho, não ficar isolado, se apoiar, aquilo que a gente não consegue resolver sozinho, buscar ajuda, porque sempre tem alguém que já passou por aquilo, que resolveu. Então, às vezes a gente está vivenciando um problema que é muito difícil para a gente, mas que a gente pode ter ajuda e aquilo ficar bem menor. Então, não se desespere, busque ajuda, busque orientação, entenda que, né, aquilo que você procura, você encontra. Então, esse é a energia principal e esse é o conselho para essa alunação. Agora, a carta que saiu como melhor atitude, saiu um cavaleiro de paus, a carta mais rápida do tarô. E essa carta, ela nos impulsiona para o novo, para a ação. Então, é um momento que
por mais desafios que a gente tenha e mais essa energia caótica, a gente precisa seguir em frente, a gente precisa continuar andando, porque se a gente ficar parado aí que a gente vai sentir isso mais fortemente, mas se a gente estiver em movimento, alinhado com o nosso propósito, na direção certa, pode ser que a gente tenha um desenrolar e, né, pode ser que o nosso processo ele seja muito acelerado. Então não é só sobre desafios, é sobre superar desafios, sobre sair de lugares que estão desconfortáveis, sobre mudar situações que a gente já vai, né, já vem continuando e está muito cansado delas. Então é um momento de mudanças e é um momento para a gente encabeçar também essa mudança em direção ao novo. E aqui é em direção ao novo com segurança, com confiança e saber que pode ser uma jornada aí cheia de aventuras e a gente pode descobrir muitas coisas que a gente não sabia. Então, saiu como melhor atitude o Cavaleiro de Paus. E a carta para a gente evitar saiu uma Rainha de Copas. Todas as rainhas são águas e copas também é um elemento água. Então aqui a gente tem, né, a personificação da emoção. E esse é um momento que a gente não pode agir só pela emoção, porque a nossa emoção tá aí uma bagunça. A gente precisa também olhar para a razão, para a lógica, ser um pouquinho aí, né, mais duro, assim, não ser tão mole nesse momento. E essa rainha, como melhor atitude, ela tá ali, né, tipo, passiva, observadora, e essa passividade é algo que a gente tem que evitar no momento, né? Vocês viram que a melhor atitude é justamente um cavaleiro, e o cavaleiro de paus, que é muito rápido. Então, ir em direção àquilo que faz sentido pra gente e parar aí de esperar um melhor momento ou de, né, ficar aí muito emotivo ou pior, reativo. Então é um momento que a gente precisa ser mais prático, mais lógico, mais diligente com aquilo que a gente precisa fazer e sair desse lugar aí de passividade, de excesso de sensibilidade, porque de novo, se a gente está num momento aí, né, de muitas ativações, muito movimento e até um pouquinho caótico, não é o momento para você ficar aí sentindo e se entregando a esse sentir, mas sim, né, em direção daquilo que você sabe que precisa fazer, e em direção ao teu propósito. Então, pessoal, espero que alguma coisa que eu falei tenha feito sentido para você e te ajude aí a navegar e a estar mais consciente nesse momento tão importante. Eu quero agradecer muito a conexão de vocês, a parceria. Eu amo ler os comentários e agradecer mesmo por a gente estar juntos nesse momento. Então, eu deixo um grande beijo no coração de vocês e a lembrança que o universo é sábio e amoroso.